Muito bom! Bem-vindos ao meu canal, canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos terminar aqui o assunto polaridade da água, parte 3. Estamos vendo aí a polaridade da água, as suas propriedades, certo? E os seus reflexos no metabolismo e no corpo dos seres vivos. Estamos vendo aqui, o tópico agora é a propriedade e calor específico da água. Estamos vendo aqui pela tabela, as substâncias estão aqui e aqui nós temos o calor específico. O da água é 1,0 e é o maior desta tabela. Tá? Só para ilustrar aqui, a amônia em estado líquido tem um calor específico maior do que a água tem. Tá? Então, notem aqui, vamos fazer uma comparação rápida aqui, A água em relação ao alumínio, 0,22, e esse 1,0 é um valor arbitrário, tá? O carbono, 0,12, o ferro em relação à água, 0,11, o nitrogênio, 0,25 em relação à água, a prata, 0,056 em relação à água. Nós podemos fazer um trabalho, se faz um trabalho em laboratório, um experimento, 500 gramas de ferro, 500 gramas de água, aquece com a mesma chama, em laboratório, condições normais de temperatura e pressão, aquece com a mesma chama, e a gente vai notar o seguinte, que quando o ferro já esquentou, a água ainda nem para nossa sensação, ainda nem chegou a ficar morna. Isso é devido ao alto calor específico. A água apresenta dificuldade técnica, para esfriar e para esquentar. Isso se deve às ligações de hidrogênio entre as moléculas de água que estão a todo instante sendo feitas e desfeitas, certo? Isso vai dar, embora a ligação de hidrogênio seja uma ligação fraca, ela refaz a ligação rapidamente, o que dá muita estabilidade para a água. Então, para mudar a temperatura, eu tenho que inserir no sistema muitas calorias, para que essas calorias possam promover a mudança de estado físico, ou retirar muitas calorias da água, para que ocorra também a mudança de estado físico, certo? Então, a ideia principal aqui é que a água fornece para os seres vivos a manutenção da temperatura. E outras adaptações são aquelas que protegem o corpo dos seres vivos de perder água. As adaptações que os seres vivos têm no ambiente terrestre e as plantas também são adaptações para que os indivíduos não percam água, visto que o seu corpo é formado em sua maior parte por água. Complementando então a parte da propriedade do alto calor específico, nós temos o calor latente de vaporização. Como a definição diz assim, diz aqui a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. No caso, nós sabemos que a água entra em ebulição em torno de 100 graus Celsius, certo, gente? Isso aqui é água pura, Aqui nós temos eu coloquei aqui apenas para ilustrar a evaporação, que é uma mudança de estado físico muito lenta, e a calefação é uma mudança de estado físico abrupto, Quando a gente coloca água, por exemplo, numa chapa muito aquecida, a água bate e já passa para o estado gasoso. Mas estamos falando aqui do ponto de ebulição, que na água é de 100 graus. Observem aqui, gente, olha só, 540 calorias por grama. É uma quantidade absurda para fazer essa passagem. Então, se a água, prestem bem atenção, se a água está a 100 graus, cada grama precisa de 540 calorias para passar para a fase gasosa, certo? Então, por exemplo, quando a gente, um dia quente, estamos num dia quente, certo? Aí tem uma piscina ali, eu vou lá, dou um mergulho na piscina. Quando eu saio da piscina, eu percebo que o meu corpo ainda está resfriado e eu estou me sentindo ainda agradável, não estou sentindo calor.
Por quê? Porque a água ela está evaporando, certo? E ao evaporar está levando muitas calorias do meu corpo, certo? Me mantendo resfriado. Mas basta a água secar para que eu volte a sentir calor, certo, gente? Então eu tenho uma sensação de calor porque meu corpo voltou a ficar seco, ok? Observe aqui, gente, que eu preciso de 65 calorias, certo? Para o mercúrio, no seu ponto de ebulição, passar para o estado gasoso. Apenas 24 para o iodo. Olha só, eu preciso de 204 para o álcool etílico passar de líquido para gasoso. O nitrogênio, eu preciso de 48 calorias para ele passar de líquido a menos 196 para gasoso. Então essa quantidade aqui é uma quantidade absurda. E eu vou dar mais um exemplo agora para fechar essa questão aqui da vaporização. As empresas, de forma geral, aquelas que trabalham principalmente na metalurgia, usam a água para resfriamento de peças e resfriamento de equipamentos, assim como nós usamos para resfriamento, por exemplo, do motor do carro, certo? Então, assim, a água é uma solução barata, porque nós temos água em abundância no planeta, né? Além de ser uma solução barata, a água consegue fazer o resfriamento com muita eficiência. Uma outra propriedade aqui é o calor latente de fusão. Vamos fazer uma comparação aqui, tá? Então, vamos para a definição. É a quantidade de calor necessária para transformar 1 grama de água do estado sólido para o estado líquido na temperatura de fusão. No caso da água, a temperatura de fusão, né, é 0 graus. Acima de 0 graus, a água passa para o estado líquido, certo? Então, para passar para o estado líquido, requer 80 calorias por grama para passar para o estado líquido, certo? Vamos fazer um comparativo aqui. Para passar para o estado líquido, a platina sólida precisa de 27 calorias, a prata 21, o chumbo quase 6, o enxofre 13, a temperatura de 119 graus, o álcool etílico a menos 115, tá, gente? Precisa de 25 para passar de sólido para líquido, por isso que se a gente colocar álcool no congelador, ele não vai congelar, porque as geladeiras comuns, elas vão a menos 4, menos 5 graus e tal. Então, o álcool não vai congelar no congelador comum. Bom, agora vamos observar o seguinte, tá? Eu preciso de 80 calorias, que é o maior valor, é um valor absurdo em relação ao comparativo que a gente está fazendo aqui, tá? Eu preciso de 80 calorias para transformar de sólido para líquido. Pensem no seguinte, pensem nisso que eu vou falar agora, falando em termos práticos, tá? Eu peguei uma jarra e coloquei um suco e tal, e o suco ele está na temperatura ambiente, né? Ele não está geladinho, como a gente diz, né? Então eu quero resfriar, quero deixar ele gelado e tal, para ficar palatável. O que eu faço? Eu coloco cubos de gelo. Quando eu coloco os cubos de gelo, ele precisa retirar o calor do sistema para que ele possa passar a ser transformado de sólido para líquido. Ao retirar o calor do suco, ele acaba ficando mais resfriado e mais agradável e mais palatável. Certo, gente? Muito bem. Outra coisa, a gente tem que pensar assim, e para se solidificar, isso quer dizer, tornar gelo, como é que faz? Bom, precisa liberar muito calor para se tornar gelo, o que requer uma exposição à temperatura inferior a 0 graus por um tempo prolongado, ok? Então, agora falando do gelo em relação aos seres vivos. Muito bem. Por exemplo, um lago, tá? O lago.
quando ele, em temperaturas muito baixas, ele vai formar uma camada de gelo. Então vamos lá, tem um lago, tem uma camada de gelo. O gelo ele vai congelar a quantos graus? A 0 graus. Ele é mais denso ou menos denso que a água? Vamos fazer um resumo aqui. Menos denso. Então ele vai ficar na parte de cima, tá lá. Então, imaginem aqui comigo, tá? Tá aqui o gelo, que congelou a 0 graus. Aqui fora da lagoa, menos 30, menos 40 graus. E abaixo eu tenho água líquida. Se a água está em estado líquido, ela está a 3 graus, a 4 graus, a 5 graus, certo? E o gelo funciona como? Isolante térmico. O gelo está funcionando como isolante térmico. Então eu tenho peixes aqui, certo? Nadando e tal, e a camada de gelo funcionando como isolante, e aqui fora, menos 15, menos 20, menos 30 graus, sem matar os animais que se encontram ali dentro daquele lago. Essa é uma importante característica da água que garante a sobrevivência dos seres vivos. Não podemos esquecer de falar também na transpiração dos seres vivos. Por que transpiramos? Porque a água ela vai ficar na superfície do nosso corpo, certo? E ao evaporar vai levar uma grande quantidade, vai extrair uma grande quantidade de calorias, o que vai levar ao resfriamento. Então a transpiração é uma condição adaptativa para resfriamento do nosso corpo. Vou falar agora do comportamento irregular, ou também conhecido como comportamento anômalo da água. Então a água a 0 graus, tá? Ela tem um volume maior do que a água no estado líquido, como a gente já tinha visto, que as ligações de hidrogênio no estado sólido, do estado de cristal, as ligações de hidrogênio fazem com que as moléculas de água fiquem afastadas, e as ligações elas são fixas, e o afastamento leva a uma redução na densidade, porque o volume é maior, certo? Mas, quando a água começa a aquecer, então agora preste atenção, esse comportamento ocorre entre 0 e 4 graus. Quando a água começa a aquecer, as ligações elas já não ficam fixas, elas começam a ser feitas e desfeitas, o que faz com que as moléculas acabem se aproximando. Aí o volume diminui, as moléculas então acabam ficando mais próximas, o volume diminui, e observem aqui, ó, a densidade aumenta, certo? Então a água nesse período aqui vai ficar com menor volume e vai ficar com maior densidade. Vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Entendam isso, tá? Entre aspas, a água vai ficar mais pesada aí, certo? Então, isso ocorre entre 0 e 4 graus, porque observem, olha só, acima de 4 graus se comporta como qualquer outro líquido, tá? Então vai aumentar o seu volume e vai diminuir a sua densidade como qualquer outro líquido, certo? É somente entre 0 e 4 graus que ele vai ter esse comportamento irregular pela aproximação, né, abrupta das moléculas ali, que acabaram desfazendo as ligações que eram fixas no estado de gelo. Como falamos, né, as moléculas de água estão a todo instante fazendo e desfazendo as ligações de hidrogênio. Então, assim, cada molécula de água funciona como um ímã, então elas ficam, né, aqui dentro do líquido, da água, elas ficam fazendo e desfazendo. Então as forças resultantes, certo? Essa aqui é uma grandeza física, as forças resultantes aqui, o resultado é zero, tá? A força resultante aqui é zero, porque elas estão sendo atraídas, todas elas ao mesmo instante, pelas mesmas cargas, né? A carga positiva atrai a negativa atrai a positiva e assim por diante. Agora, as moléculas que estão na superfície, elas só podem fazer ligações de hidrogênio para baixo, certo? Para baixo, para cima não. Ou seja, as moléculas
de água gasosas aqui estão muito afastadas e não tem como essas moléculas aqui começarem a fazer ligações para cima. Então, em termos práticos, tá? As moléculas que estão na superfície, elas vão funcionar como se fossem boias, muito bem aderidas com as moléculas que estão na parte de baixo. Então nós temos a formação de uma película, certo? Essa película é uma película fina. A gente vai sentir essa película? Claro que vamos sentir. Pega um balde de água, por exemplo, certo? Com a mão espalmada assim. Tu tenta colocar água, tu sente uma resistência. Essa resistência é a película de água. Tem que fazer força para a tua mão entrar, certo? Então vai ser diferente, vai ser melhor se tu fizer assim. Mas se tu tiver com a mão espalmada, tu vai perceber a resistência. Essa resistência aí é chamada de tensão superficial. A resultante das forças que estão aqui na superfície é diferente de zero. Por isso que essas moléculas então vão formar a película da tensão superficial. Observe aqui, ó, esse animal, né? Ele está com as patas em cima da água, é claro, né? Ele não tem muita massa, né, gente? Não tem muita massa, mas é importante, né, essa presença aqui, a tensão superficial, para que esse animal consiga fazer lá, caçar o que ele tiver que caçar e sobreviver. Olha aqui, ó, olha só, a bolha de água, tá? Então, essa bolha só é possível pelas moléculas de água que estão aqui na parte externa, certo? Com a tensão superficial. Ok, gente? Alguns produtos retiram a tensão superficial da água. Então, assim, o que isso significa? Significa que alguns animais não vão conseguir andar na parte superior da água, tá? Além de outros problemas. Retirar a tensão superficial faz com que muitos animais adaptados à tensão superficial da água não consigam sobreviver. Antes de falar de capilaridade, eu quero falar de duas propriedades moleculares da água: adesão e coesão. Quando nós falamos que a água é molhada, estamos dizendo que ela tem capacidade de aderir às substâncias polares. Em outras palavras, eu estou dizendo que a água não é molhada em superfícies apolares, certo? Muito bem. Então, vamos imaginar aqui uma folha de uma árvore, tá? Peguei a folha da árvore, tá aqui a minha folha, certo? A folha da árvore tem uma película de cera para evitar a perda de água, tá? Tem uma película de cera na parte de cima. Se eu jogar uma gota de água, a água ou ela escorre ou ela vai ficar ali e não vai penetrar na folha. Não penetra na folha em função da camada de cera que é apolar. Um outro exemplo, você pegar uma folha de jornal, tá? Que tem uma superfície polar, eu colocar uma gota de água, essa gota de água vai molhar o jornal. E se eu for colocando mais gotas de água, essa água vai acabar se espalhando pelos espaços estreitos e porosos do jornal. Mas como é que isso acontece? Bom, acontece porque a água molha, porque adere à parte polar do jornal e traz outras moléculas por coesão. Essas moléculas se aproximam e essas moléculas, por adesão, vão se conectar a outras partes polares do jornal e vão trazer outras moléculas por coesão. E desta forma a água vai se espalhando pelo jornal e se eu tiver uma boa quantidade de água eu vou molhar todo o jornal. Então agora nós vamos falar de capilaridade, tá? Então a capilaridade é a tendência da água de subir pelas paredes dos vasos ou se deslocar por espaços estreitos de materiais porosos. Então vemos o seguinte, vamos lá, vamos pensar nisso, tá? Nós vamos ver o seguinte, numa parede de vidro, tá? O vidro ele é mais polar que a água, tá? Numa parede de vidro, a água vai se conectar à parede do vidro por adesão
e vai puxar outras moléculas por coesão, tá? Mas eu quero fazer um pequeno parênteses para mostrar, para falar desse copo de água aqui. O copo de água, tá? Ele está repleto de água e eu coloquei um pouquinho mais de água aqui, até a quantidade de água ali ultrapassar o limite do vidro do copo, tá? Então eu vejo, né, uma parte convexa aqui de água na parte superior. Por que não extravasa? Não extravasa pela tensão superficial. Bom, agora eu vou falar de adesão e coesão. Então, as moléculas de água aqui no interior do copo estão conectadas por coesão. As ligações intermoleculares aqui, elas são fracas, mas como se desfazem e refazem rapidamente, mantém o líquido da água muito estável. Na parte superior, como nós falamos, as moléculas de água estão conectadas para baixo por coesão e para os lados por coesão, certo? E então forma um filme, uma capa, uma película na parte de cima. Por isso o líquido aqui não extravasa. Evidentemente, se eu continuar colocando água, vai romper essa película de tensão superficial e vai extravasar a água. Eu vou falar, olhando esse vidro aqui, a gente vê que essa parte aqui e essa parte, né, estão mostrando onde chegou o meu nível de água, onde está o meu nível de água. E notem que tem uma parte para baixo aqui, certo, gente? As paredes, né, como eu tinha dito, que o vidro ele é mais polar que a água, então as ligações das moléculas de água na parede do vidro se dão por adesão e são mais fortes do que as ligações por coesão, as ligações de hidrogênio por coesão aqui no meio do líquido. Então, as ligações internas não são tão fortes quanto as ligações polares da água com a parede do vidro, certo? Então, por isso que fica esse menisco aqui, uma parte côncava, né? Além disso, a própria massa de água, né? A massa de água vai puxar o que é mais fraco para baixo e manter, né, as laterais, porque tem ligações mais fortes. Aqui eu estou mostrando aqui o exemplo do elevador porque ele é muito conhecido, tá? A gente já foi usado em muitas provas. O que é o exemplo do elevador, tá? Então vamos imaginar que eu tenho um elevador que só cabe em 2 pessoas, né? Então elas recebem um aviso, esse aviso diz o seguinte: o fundo do elevador vai ser retirado. Estabeleçam uma estratégia para se manter ligados ao elevador sem que vocês caiam. Bom, a melhor alternativa é com os 2 pés, né, encostar na parede e encostar as costas na pessoa que está junto no elevador. A outra pessoa também encosta na parede os pés e encosta as costas, certo? Eu tiro o fundo, elas não vão cair. Por quê? Elas estão ligadas por adesão com os pés na parede, tá? E por coesão as costas. Vamos pensar em 4 pessoas. Então vocês estão no elevador um pouco maior, são 4 pessoas. Estabeleçam uma estratégia. Bom, elas podem estabelecer a seguinte estratégia: 2 a 2 ou até mesmo os 4. Os 4 com as costas ligadas. O problema é fazer aquele salto para colocar os pés na parede. Vai ser complicado, porque eles vão ter que fazer ao mesmo tempo, né? Senão um vai empurrar o outro. Então o melhor é fazer de 2 a 2, mas é possível. Os 4 poderiam juntos, né, colocar os pés na parede e se manter unidos pelas costas, do mesmo jeito. Coesão, costa com costa, né? E adesão, os pés na parede. Eu puxo a parte de baixo, não cai. Agora pense o seguinte, eu quero falar desse menisco aqui que se forma, tá? Pense no elevador com 30 pessoas, isso vai funcionar? Não vai. Na realidade, essa parte do meio vai cair primeiro, tá, gente? Essa parte aqui do meio vai cair primeiro, tá? As forças do centro do elevador, elas são menores do que nas extremidades. Mas como a gente está falando do elevador, quem está nas paredes também vai cair, mas vai cair depois.
né? Quem vai cair primeiro são as pessoas que estão no centro, tá? É uma comparação interessante aí. Então, assim, tudo depende do diâmetro. Se eu tiver um diâmetro pequeno, eu tenho mais moléculas conectadas à parede. Se eu tiver um diâmetro maior, eu tenho proporcionalmente, né, gente, guardadas as proporções aí, eu tenho menos moléculas ligadas à parede, por adesão. E é claro que daí não vai subir tanto por capilaridade. Olha só, esse tubo aqui tem um diâmetro maior, olha o nível de água. Esse tubo tem um diâmetro menor, olha o nível de água aqui. Certo, gente? Então subiu mais. Inclusive, esse nível de capilaridade pode ser calculado. Eu posso fazer um cálculo aqui, um cálculo de capilaridade baseado no diâmetro do meu tubo. Para o diâmetro tal vai subir até tanto, para o diâmetro tal vai subir até tanto e assim por diante. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o transporte de água nos vegetais, tá? É só uma pequena pincelada. Imaginem uma árvore de 30 metros, né? A planta teria que ter um motor para pegar a água do solo e jogar lá para cima, certo, gente? E se tivesse uma estratégia fisiológica, essa estratégia consumiria muita energia. Assim como os animais usam processos físicos sem custo, né? Sem gasto de ATP, processos físicos sem custo, as plantas também têm processos físicos sem custo. Então, como é que funciona? Se estabelece uma coluna de água da raiz até o 30º metro da planta. Lá em cima, as células que estão bem na superfície, tá? Elas vão perder água por transpiração, vão perder água no metabolismo, vão perder água até nas trocas gasosas pelos estômatos. Então, essa célula aqui, ela vai ficar mais concentrada, ela vai puxar água por osmose da célula adjacente. Essa célula aqui vai perder água, vai ficar mais concentrada, vai puxar água dessa outra célula, dessa outra, dessa outra, dessa outra, dessa outra. Então, assim, a água não sobe da raiz até a parte de cima. Na realidade, ela anda só uma distância ali estabelecida, né? E a entrada de água, ela se dá apenas daquela molécula que está faltando, né? Faltou água, concentrou ali na raiz, já puxa a próxima molécula que se encontra no solo. Certo, gente? Então nós temos o processo de osmose, que é um processo físico, e nós temos adesão e coesão, que são processos físicos também. Porque, olha só, a coluna de água se estabelece, mas e como é que ela fica suspensa, né? Ela fica suspensa por adesão à parede dos vasos de condução de água, né? Os vasos lenhosos, fica aderido à parede por adesão e traz outras moléculas por coesão. Sobe mais um pouco, aderido por adesão, puxa outra molécula por coesão e assim a coluna sobe. E com isso as plantas vão economizar ATP usando processos físicos, tá? E evidentemente o xilema, né, na sua parte interna, né, que é o vaso condutor de água, ele vai ser um vaso polar para que isso possa acontecer. Tá bom, gente? Terminamos aí de falar sobre a polaridade da água, as suas implicações, os seus reflexos dos processos fisiológicos dos seres vivos, inclusive no metabolismo. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência de vocês. Até mais!